Hoje a gente vai bater um papo. Vocês vão, depois de terminar o nosso curso, principalmente em matemática, vocês vão colocar lá no currículo de vocês, eu sei como calcular juros. Eu sei calcular juros compostos, eu sei calcular a depreciação no sistema de depreciação, não, amortização. Eu sei calcular o sistema de amortização constante, que é o SAC, e sei calcular também o sistema de amortização da tabela Price, usando a tabela Price, sistema de amortização francês. Não é verdade? Só que vocês vão colocar algo melhor ainda agora. Vocês vão colocar no seu currículo, e vão ter que colocar, porque vocês vão treinar, porque eu vou obrigar vocês a treinar isso, que vocês sabem fazer, calcular juros compostos e calcular amortização, usar a amortização da tabela, o sistema de amortização francês, tabela Price, na calculadora HP12C. E vocês vão saber. Sabe por que vocês vão saber? Porque é muito simples. Vocês instalaram a calculadora? Não precisa olhar agora a calculadora. Ô, Andréa, a 12C, viu? Oi. A 12C, ela tem a original no computador, é o que eu tenho aqui. Se você procurar no computador, no Google, HP12C, ela aparece para você enorme, como eu coloquei aqui, que vocês vão ver agora. Com todas as funções. A calculadora, que a minha é essa aqui, ó. É essa aqui. Só que essa minha aqui é a Platinum, tá? Não é a comum. Essa calculadora aqui, ó, é uma calculadora financeira. É um pouquinho cara, tá certo? É um pouco mais cara que aquela douradinha, que é a 12C Standard. E essa aqui eu guardo com o maior carinho. Coloco até o meu telefone aqui. Porque eu uso muito, principalmente quando vou visitar clientes, que o cliente quer saber lá no consórcio qual é o comparativo entre o financiamento que ele faria usando como é que fala? Usando os juros compostos, né? E usando também o sistema de amortização francês, que é a tabela Price, que é aplicada comumente nos financiamentos gerais que temos aqui no Brasil. Então, eu uso ela para a vantagem, por exemplo, do consórcio. Bom, vocês lembram a caca que é os cálculos? Aquele montaréu de fórmula, inclusive aquela fórmula que tem logarítmico. Lembra que eu expliquei para vocês log de 10, log de não sei o quê, e assim por diante? Inverter log, base de log, essas coisas todas. Vocês vão ver agora, eu vou fazer um comparativo. Eu vou pegar os exercícios que eu dei nas últimas aulas e a gente vai fazer usando esse bichinho aqui, ó. Presta atenção. Vamos com muita calma. Eu quero que vocês peguem o caderno aí, pega o caderno aí agora, né? Quais são as variáveis para você calcular juros compostos? Ou calcular juros. Quais são as variáveis que nós temos? Diz uma aí. Capital, não é verdade? Não temos capital? É uma variável. Então, qual é a letra que a gente usa para representar o capital? Capital. Sim. Abre os microfones tudo aí, pessoal. Abre os microfones aí. Não tem problema que dá ruído, não. Abre o microfone, Simone. Se não tiver muito barulho aí, abre o microfone. Qual é a letrinha que nós... André, abre o microfone. Qual é a letrinha que a gente usa para representar o capital? C. Letra C, não é? Certo? Ok? Na calculadora HP, olha para a calculadora agora, ó. O capital é essa tecla aqui, PV. Dá para ver a PV aqui em cima? Ó. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse? Estão vendo o ponteiro do mouse? Não. É essa é a PV, tá vendo aqui? PV se chama, na área financeira, de valor presente. O PV é Present Valor, ou valor presente, que é o nosso capital. Então, escreve aí o C, que é o capital, na calculadora é o PV. Me diz outra variável que a gente usa na fórmula dos juros. Tem capital e tem mais o quê? Taxa. Taxa. Taxa.
Qual é a letra que representa a taxa? I. Um I. Olha a calculadora aí, procura um I aí. Tá do lado do N e do lado do P. PV. Aí, ó, o I. Tá vendo? O I, na calculadora também é I, e é a taxa, que pode ser mensal, anual, semestral e assim por diante, tá certo? Outra variável, Tempo. tempo. O tempo, qual é a letra que nós usamos comumente para representar o tempo? Que é o período, que é a quantidade de meses, que é o prazo, assim por diante. Que letra que foi? O N. Letra T, a gente usou. Mas, na realidade, muita gente usa a letra N. E olha a calculadora aqui, ó. Tem N aqui? Tem. Primeira. Aqui o N, ó. N, então, o T, que é o tempo, na calculadora é o N. Usamos o N também na fórmula, tá? Qual é a outra? Capital. O que mais? Tem Montante? montante. Montante é o valor final, certo? É o valor. Você tem um capital, aplica o juro em determinada quantidade e você vai achar o montante. Principalmente nos juros compostos, que é na fórmula dos juros compostos, se você lembrar que é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, esses dois carinhas, elevado ao tempo. Tá? Um montante é o valor futuro, não é o valor futuro? Né? Então, o M, a letra M, que é o montante, na calculadora, adivinha qual dessas teclas é aqui? O FV? FV, valor futuro, montante. E, e nos sistemas de amortização, além disso tudo, o que é que nós temos? O que a gente calcula no sistema de amortização? O valor das Parcelas. parcelas. O valor da parcela é o P, não é? Que na calculadora é pagamento. Qual é a tecla aqui que vocês acham que é pagamento aqui? Dessas 4 aqui, dessas 5 de cima. O PMT. PMT. Então, coloca lá o P, que são as parcelas, né? Que é a mensalidade, né? Na calculadora é o PMT. Pergunta. E os juros? Oi. Não, os juros é montante menos o capital. A calculadora não faz isso para você. Então, essa calculadora, ela, tipo assim, você é meu dono, dona Silvia, você é minha dona, dona Silvia. Como você é minha dona, eu sou uma calculadora HP12C, eu tenho certeza que você manja que juros é um montante menos o capital. Não é verdade? Tanto que o cálculo de juros compostos, não tem lá juros é igual a tanto. É a fórmula do montante. Repetindo, o montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa, tudo isso aqui levado ao tempo. E se eu quero saber os juros, eu calculo o montante, tiro o montante do capital, eu vou saber os juros. Tá certo? Então, essa calculadora é para quem manja das coisas, e vocês já manjam. Vocês já manjam porque vocês já fizeram o cálculo. Aí vocês vão ver que ridículo é agora, que vocês nunca mais vão ter que fazer cálculo. Aquele cálculo na mão, vocês vão ter que fazer. E lá no currículo vocês vão colocar que vocês sabem calcular juros compostos, que vocês sabem calcular sistemas de amortização francês, que é a tabela prática, usando HP. Mas antes de explicar isso, primeiro vocês já sabem, né? O N é o tempo, a tecla I é a taxa, a tecla PV é o capital, PMT é as parcelas, é o pagamento de parcelas, e o FV é o valor futuro, que é o montante, tá? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês dessa calculadora. Tudo que você faz nela, tem que jogar alguma coisa na memória. Cada tecla que você aperta dessas daqui da esquerda, ó, dessas da esquerda aqui, essas 5 teclinhas aqui de cima, ó, você coloca um número aqui, tá? Um número aqui.
e aperta uma dessas teclinhas, 5 teclinhas aqui, sabe o que ela faz? Ela pega esse número e joga numa memória atrás de cada um desses botões. Atrás de cada um desses botões é como se existisse uma memoriazinha. Tá? Como se você gravasse esse número nessa memoriazinha. E o cálculo dessa calculadora, por conta disso, é diferente das calculadoras normais. A calculadora normal, o que você faz? Ó, o que você faz na calculadora normal? Você pega 1, né? Aí aperta o mais, né? O mais, 2. Aí tem o igual, né? Cadê o igual aqui, pessoal? Tem igual nessa calculadora? Tem. Não tem igual. Porque ela entende que você manja do assunto. Então, o que acontece? Olha como é que você faz o cálculo nessa calculadora. Antes de mais nada, lembre de uma coisa. Toda vez que eu vou fazer um cálculo aqui, eu tenho que limpar a memória dela. E para limpar as memórias, todas as memórias dela, o que eu faço? Depois eu vou passar uma receitinha para vocês. Eu aperto, tá vendo essa tecla F amarela aqui embaixo? Ó, F. Quando eu aperto a letra F amarelinho, tudo que está em amarelo aqui no teclado, o que você apertar na tecla vale o que tem no amarelo. Ó. Vale o que tem no amarelo. Então, para eu limpar, não sei se dá para vocês perceberem, vou aumentar aqui, ó. Tá vendo aqui, clear, está escrito a palavra clear aqui? Bem no meio aqui, ó. Dá para ver a palavra clear? E aqui, reg, ó, reg. São os registradores. Se você clicar a função reg, ele vai limpar, dar um clear, em inglês é limpar, todos os registradores da calculadora. Então, vou voltar aqui. Ainda bem que é o meu vídeo é touch. Para antes de qualquer coisa, sempre quando eu vou fazer alguma coisa nessa calculadora, eu tenho que apertar a função F aqui, o amarelo, tá? Aperto o F e aperto o CLX, que na realidade eu estou clicando no reg, ó, CLX, clico aqui. Limpou lá em cima, tá vendo? Limpou. Agora, então o que acontece? Vou fazer um cálculo, 1 mais 2. Vou fazer 1 mais 2. Olha como é que funciona, ó, nessa calculadora. Ó. Eu aperto a tecla 1, tá vendo 1 lá em cima? E eu tenho que pegar esse 1 e jogar para a memória dela. Como é que eu jogo na memória dela? Essa tecla Enter aqui, ó, Enter. Dá para perceber essa tecla compridinha Enter aqui, que eu estou passando o mouse? Tá vendo aqui? A tecla Enter, tá? E teclei Enter, ó, Enter. Ele já foi lá para dentro. Tá certo? Tá lá na memória da calculadora. Aí eu quero somar mais 2, não quero? Então eu coloco 2, ó, 2, o número 2. E o que eu quero fazer? Dividir? Não. Multiplicar? Não. Subtrair? Não. Quero somar. Clico no mais aqui, ó. Olha o que acontece lá, ó. Ah, a Adriana falou, não tem igual. Vamos lá, por exemplo, 12 dividido por 6. Eu pego 12, dou Enter, 6, divido. 12 dividido por 6, 2. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês lá durante o nosso exercício. Alguém está vendo aqui parênteses? Alguém está vendo um parênteses aqui? Colchete? Não está, né? Não tem. Certo? Depois eu vou explicar para vocês por conta do que é isso. Bom, outra coisa, repetindo. Para eu limpar a memória da calculadora, eu tenho que apertar Function, F e o CLX. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou colocar o 10 aqui. 10, Enter. Quando eu der Enter, o 10 está na memória, certo? Aí eu falo, 10, eu quero somar 9. Aí eu cliquei errado, cliquei 8. E agora, o que eu faço para apagar o 8 e mudar para 9? Nas calculadoras científicas, tem a setinha que você vai apagando. Aqui não tem? Tem alguma setinha para apagar aí? Não. Agora, imagina o seguinte, pensa numa coisa, o 10 está na memória, não está? Está na memória o 10? Acabou, esquece, o 10 está lá quietinho. Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu não estou mexendo com o 10. Então, o que eu simples faço? Eu não clico Function Clear. Eu não vou apertar Function Clear. Se eu apertar Function Clear, CLX, eu vou apagar todos os registradores, inclusive o 10 que está lá dentro da memória. Eu não aperto o F, eu aperto direto o CLX, ó, CLX.
ele apagou o 8 lá em cima, mas o 10 continua lá na memória. Tá? Aí eu clico 9 e mais. Clico mais, ó, 19. Fazer com ela tem que estar na memória. Então, eu vou fazer de novo, ó. Vou colocar 12, eu quero multiplicar por 3, tá? 12 vezes 3, 36, não é verdade? Tenho 12, aí eu vou, o 12, digitei o 12 aqui em cima, ó, e vou dar Enter. Quando eu der Enter aqui, clicar no Enter, na memória. Tá lá na memória. O que eu fizer aqui agora, ó, parará, faço isso aqui, dou clear aqui, parará, misturo aqui, errei, não é isso, dou clear aqui, o 12 continua na memória. Tá? Aí eu quero multiplicar por 3, eu digito 3 vezes, ó, 3 e o vezes, ó, 36. Entendeu agora, Silvia? Entenderam? Outra coisa também, já a dica para vocês aqui, mas eu vou passar a receitinha para vocês. 36, né? Quantas casas decimais tem aqui? 2. Se eu quiser aumentar a casa decimal, na calculadora eu faço aqui, ó, eu clico o F, e depois que eu clicar o F, eu digito aqui, ó, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ó. Então, vamos lá, ó, F, 6. 6 dígitos decimais, ó. F, 3 casas decimais. F, ó, opa, vamos lá, 12. F, 2. F, 9. E assim por diante. Tá? No caso aqui, a gente vai usar 2 casas decimais só. Tá? F2, que é 2 casas decimais. Perfeito? Esqueçam as outras teclas. Não precisa, vocês não precisam fazer disso. Mesmo num teste de uma empresa, e eu tenho certeza disso, porque ninguém vai dar pegadinha para vocês, nesse aspecto, quando vocês colocarem no currículo, vocês sabem fazer cálculos de juros compostos e tabela e cálculos de sistemas de amortização, da tabela Price, usando HP, ninguém vai fazer pegadinha para você. Se pedirem para você teclar alguma outra coisa diferente, vocês não façam porque é pegadinha, tá certo? E só vão fazer isso. Bom, visto isso, vou apagar. Como é que eu faço para apagar tudo? Registrador, tudo lá de dentro? F, CLX. CLX. Porque eu apago, dou um clear, inclusive, todos os registradores. Tá bom? Vamos lá, só fazer um teste. Ó. Vou colocar o número 10 lá e entrar com 10, tá certo? Entrei com 10, ó. Entrei com 10. Aí, se eu der um F CLX, acabou o 10. Se eu clicar 2 mais, ó, não faz nada, ó. Tá? Não faz nada, ó. 2 mais, ó. 10 já sumiu. Tá? O 10 sumiu. Bom, vou limpar tudo aqui. Vamos agora ao que interessa. Então, nós sabemos, N é o tempo, é o período, é os meses, é o prazo, I é a taxa, PV é o capital, o valor presente, PMT são as parcelas, só que as parcelas a gente usa só na tabela, no sistema de amortização, e o FV é um montante. Perfeito? Ok? Vamos lá. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, primeiro aqui no Word, ó. Vocês estão vendo aqui esse primeiro exercício que nós já fizemos? Então, vamos lá, ó, presta atenção, com calma, ó. Olha como é facinho. Uma aplicação especial rende 1,5% ao mês. Certo? 1,5% é o quê, Silvia? É tempo? É taxa? É taxa, né? É taxa. Então, é o que eu faço, ó. Coloco, limpei tudo, né? Limpei tudo. Eu coloco 1,5 e vou clicar em que botão? No I. I, cliquei. Quando eu cliquei no I, esse 1,5 já foi para a memória atrás do I. Qualquer coisa que eu fizer agora aqui, não estou interferindo na memória do botão I. Se eu der um clear aqui, só o clear, não acontece agora, se der function clear, ele vai limpar o que tem lá no I. Então, no I tem 1,5, que é a taxa. Tá? Ele já calcula para você, ele é inteligente. Agora, como ele sabe que você é uma pessoa super experiente financeiramente, ele já sabe que você fez as conversões. Por exemplo, se
1,5 vezes 12 dá tanto, aí você sabe, a taxa anual é X, é mensal, aí você vai colocar o valor aí. Você não tem que colocar 0,015, como a gente faz no cálculo, tá certo? 1,5 e clicou na taxa, então tem 1,5 lá, 1,5% ao mês está lá. Perfeito? 1,5% ao mês está lá. Em regime de juros compostos, opa, juros compostos, interessa, dá para a gente calcular aqui. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620. R$ 620 é o quê, pessoal? Capital. É o capital. O capital, qual é o botão aqui? PV. Então, eu coloco aqui, ó, olha que eu coloco, 620. Só que antes de apertar no botão PV, saiba de uma coisa. Quando você vai calcular juros para a calculadora financeira, o capital, ou então um montante, ou então a parcela, tem que ser negativa. Então, o que você tem que fazer? Esse 620 aqui, você tem que inverter o sinal. Você tem que mudar o sinal desse 620. Isso é regra. Às vezes funciona, o resultado dá negativo, mas às vezes ela dá um erro 5, dá erro, assim, no cálculo. Se der erro e você fez tudo certinho, já saiba que você não inverteu o sinal, você não trocou o sinal de determinado valor, ou do capital, ou da parcela, ou do montante. Um desses valores você tem que inverter o sinal, tá certo? Então, no caso aqui, como é que eu inverto o sinal? O inverter sinal é change signal. Change em inglês é mudar. Signal é sinal. Qual é a tecla dessas daqui, ó, que você acha que é change signal? CHS. CHS. O CHS é CH de change, S de sinal. Então, eu vou inverter. Vou clicar aqui, olha. Escreveram já? Vou clicar aqui, ó. Vou clicar no CHS. Olha o que acontece lá no 620, ó. Inverter o sinal. Depois que inverter o sinal, aí sim eu vou jogar na memória do capital. O botão do capital é o PV, né? Valor presente. Vou clicar aqui, ó. Puf. Já está na memória. Então, eu tenho duas coisas na memória. Eu tenho, na memória do botão I, de taxa, eu tenho lá 1,5. E, na memória do PV, o valor presente, que é o meu capital, eu já tenho R$620. Tá certo? Agora, continuando aqui, ó. Durante 2 anos. Tá vendo aqui? Durante 2 anos? 24 Durante 2 meses. anos. Aí, você é inteligente. A taxa é mensal. Certo? 2 anos tem que transformar em mês. 2 anos, quantos meses são? 24. 24. Então, eu vou lá. Eu coloco lá 24 e vou jogar na memória da calculadora em que botão? N. No N, que é o período. Clico aqui, ó. Puf. Então, eu tenho na memória 1,5 da taxa atrás do botão I. Tenho R$620, que é atrás do PV, que é o valor presente, que é o capital. E tenho 24 meses atrás do botão I, na memória do botão N, que é o período. Aí o que lá? Ele que está pedindo aqui, ó, determine um montante gerado. Qual é o botão do montante aqui, desses 6 botões aqui? Qual é o botão do montante? FV. É o FV. FV, que é o valor futuro. Veja bem, olha. Eu tenho PV, que é 620, eu tenho I, que é 1,5, e tenho N, que é 24. Eu não faço nada agora, eu simplesmente clico no botão do resultado que eu quero, que é o FV. Vou clicar no FV. Não digitei nada aqui, tá? Olha aqui, puf. R$ 886,29. Esse é o valor do montante de 1,5% ao mês durante 2 anos, com um capital de R$620. Vamos ver se é certo mesmo? Olha aqui o cálculo que nós fizemos, ó. Olha o cálculo aqui, ó. Ó o resultado aqui. Dá para ver o resultado aí? 886,29. Mágica? Foi difícil? Dá para entender? Eu coloco dentro da memória todas as variáveis que eu tenho. E depois eu clico na variável que eu quero.
No caso, eu entrei com a taxa, entrei com o tempo, entrei com o capital. E cliquei no FV, que é o montante. Aí ele já idealiza tudo, ele bola tudo e traz para você. Faz todos esses cálculos que nós temos aqui, ó, que nós fizemos na unha aquelas vezes, lembra? Todos esses cálculos aqui e dá o resultado para mim aqui, ó, R$ 886,29. Pergunta, é complicado? Não é complicado, só não entendi como que eu tenho que inverter. Não, é o seguinte, toda vez que você vai pagar alguma coisa, né? Por exemplo, você vai pagar uma parcela, você não está diminuindo a parcela do montante? Uhum. Tá? Quando você está diminuindo, é negativo. Entendeu? Toda vez que você tem um cálculo de juros, uma das variáveis de valor, você tem que tornar ela negativa. Tá certo? Senão, o resultado dá negativo. O resultado aqui podia dar menos 886,29. Mas também, dependendo dos valores, o que você quer calcular, ele dá erro. A gente chama erro 5. Então, para não dar confusão, ou o montante, ou o capital, ou o valor da parcela, ou o capital, inverte o sinal com a tecla CHS. Change Signal. Tá certo? Isso é regra. É regra. Vamos para o outro exercício aqui, ó. Olha esse aqui também, ó. Bom, antes de ir para o exercício, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para começar outro cálculo? FCLX. FCLX. Limpei tudo, todos os registradores, limpei tudo que tinha na memória desses botões aqui. E vamos lá. Um capital de R$1.000. Opa, já vou lá, ó. R$1.000. R$1.000. O que eu vou apertar aqui? Que botão eu vou apertar? PV. Mas antes de apertar o PV, o que eu vou fazer? Menos. CHS. Aí eu vou apertar o PV, que é o valor presente, que é o meu capital. Pronto, já está lá dentro. Cliquei, já está lá dentro da memória. Vamos lá. É aplicado a juros mensais de 4% ao mês. Opa, 4% ao mês, eu coloco 4 e aperto a taxa, o I. Cliquei. Está lá no botão I. Gerando um montante de 1.731,68. Então, eu vou colocar lá, 1.735,69. Ih, errei. O que eu faço? Clear aqui, ó. Só aperto Clear. Eu não vou perder nenhum registrador lá dentro, tá? Aperto sim, ele limpou aqui só a telinha. Ele só limpou a telinha. As memórias continuam lá. Então, vamos lá. Vou corrigir. 1.731,68 centavos. Que tecla que eu vou apertar agora, que é o montante? FV. FV, que é o valor futuro. Cliquei. Puf, já está lá dentro. Determine o tempo da aplicação. Que tecla que eu vou apertar agora aqui? Eu tenho a taxa, eu tenho o capital inicial e tenho o montante. Qual é a tecla que eu vou apertar aqui para me dar o resultado? N. N. Olha a mágica, ó. Cliquei, 14. 14 meses, né? Vamos ver, vamos ver. Olha o que nós fizemos aqui de cálculo, ó. Olha aqui, ó. Até logaritmo nós usamos aqui, tá vendo? Aqui logaritmo, ó. Lembra do logaritmo? Não é ruim, né? Olha aqui, tempo foi quanto? 14 meses. Ridículo, não é verdade? Não é verdade? Juros simples compostos. Não, o Como que juros simples é cálculo simples. Você não precisa fazer, você tem que estar na cabeça e fazer o cálculo simples, juros simples. Só no composto que funciona para calculador. Essas teclas são no composto. No juros simples, depois eu explico para vocês, tá? Tá. Ok? Então, olha, é difícil. Agora, é fácil para vocês, porque vocês sabem como é o cálculo. Vocês, bem ou mal, estão lembrando da fórmula. Não estão lembrando? Vocês lembram que a gente usa o capital? Vocês lembram que a gente usa a taxa? Vocês lembram que a gente usa o tempo? Vocês lembram que tem um montante? Vocês lembram disso? Talvez vocês não lembrem exatamente qual é a fórmula, porque vocês não têm exercitado isso. Mas você tendo uma calculadora na mão dessa aqui, e sabendo a lógica, você calcula o que você quiser. Vamos para o próximo exercício. Me avisa o tempo aí, hein? Aviso. Olha, outro aqui, olha. Outro aqui. O investidor aplicou R$ 2.200. Opa, vamos lá.
R$ 2.200, é isso que eu vou apertar agora aqui? Não. Não, A função F, CLX. não, CLX. Sabe por quê? Porque eu aplico aqui e, de repente, se mantém os registros lá, me dá maior caca. Eu limpei, aí eu coloco 2.200. Qual é o próximo passo aqui? CHS, inverter o Inverter o sinal. sinal. CHS, change sinal. Inverter o sinal. Isso aqui eu apliquei 2.200, é capital, né? Que tecla que eu aperto do capital aqui? PV. PV. já está na memória. Tá? Continuando aqui. Verificou que o montante gerado foi de 2.492,62. Então, 2.492,62. Opa, errei a vírgula, olha, errei a vírgula. Dou clear. Eu só limpei a tela aqui. A memória continua lá. Então, vamos lá. 2.492,62. Tá? Aí o que eu faço? Clico aonde? Esse é o montante. FV. FV. Está lá no FV. Calcule a taxa de aplicação desse capital. Após 7 meses. Após 7 meses. Então, é 7. Que botão que eu aplico, que eu calculo aqui, que eu aperto? N. N. Pronto. Eu tenho capital, eu tenho o N, eu tenho montante e eu quero calcular a taxa. Que botão que eu vou apertar aqui para saber a taxa? I. 1,8. Será que é 1,8? Olha o cálculo que nós fizemos. 1,8% ao mês. É difícil, Silvia? Está entendendo? É difícil? Que é isso. Você sabe o que é capital, você sabe o que é taxa, você sabe principalmente converter de anos para meses, você sabe o que é montante, você sabe tudo. Então, é só apertar o botão correto, limpar a calculadora, inverter um dos valores e você acha o resultado assim, ó. Como é que eu faço normalmente? O cliente vai falando para mim, eu já vou calculando. Só que tem um probleminha aqui, olha, pessoal. Vou dar um aqui, não sei se vai dar para vocês perceberem. Dá para perceber aqui minha calculadora? Ó? Não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver. Deixa eu ver. 255,66. Você viu que a minha casa, o meu decimal é com vírgula. Aqui, o decimal aqui é ponto, ó. É ponto. Se eu coloco aqui, ó, 125, ou 25,36, ó. Por exemplo, vou colocar 1.258, vou pagar aqui, clear. 1.258,36, ó. O ponto decimal aqui é vírgula. O ponto decimal é ponto. E essa vírgula aqui é separador de milhares, porque é americano. Tem como inverter isso? Sim, Luiz. Oi? O Japão também é assim. Mas acontece que dá para programar. A minha é programada corretamente. A minha está programada corretamente. Agora, aqui não dá para eu praticar isso aqui, para explicar para vocês. O que eu tenho que fazer é desligar ela, apertar o botão de ponto, esse aqui, ó, esse botãozinho aqui embaixo, ponto, clicar, segurar e ligar ela. Quando eu faço isso, ele inverte. A vírgula se torna a vírgula decimal e o ponto separador de milhares. Tá? Isso na calculadora na HP. Bom, vamos para o próximo. Tem mais exercício isso aqui? Não. Vamos lá agora para o cálculo de tabela price. A tabela price tem uma outra variável, que é o PMT aqui, que é as parcelas, ó, parcelas PMT. E a gente não usa basicamente o FV. A gente usa só esses 4 primeiros aqui. Vamos lá? Então, olha, como eu estava falando para vocês, eu pego a minha calculadora aqui, conforme o cliente vai falando, eu já vou fazendo o cálculo, e conforme ele termina, eu já mostro o resultado para ele. Isso, na prática, você consegue fazer isso. Da mesma forma que a gente está lendo, a gente está colocando os valores, conforme a pessoa está falando, eu já estou colocando os valores também. Tá? Então, vamos lá. Um empréstimo deverá ser quitado em 6 prestações. Professor, Vai terminar?
1 minuto e 10. Se vamos você sair. quiser sair. Vamos sair, encerrar e entrar de novo, tá? Pronto. Agora, vamos para cálculo de sistema de amortização francês, tabela Price, tá? A tabela SAC é muito simples, o sistema de amortização constante é super simples, não precisa de fazer cálculos desse tipo aqui. Você faz o cálculo, porque é basicamente uma equação de primeiro grau. Mas depois eu explico, se vocês quiserem, eu explico também para vocês como é que faz na calculadora, tá? Não hoje. Bom, a tabela Price, vamos lá, vamos ao exercício aqui. A única coisa que vai mudar aqui é que a gente vai usar também o PMT, que são as parcelas, tá certo? Então, vamos lá. Um empréstimo deverá ser quitado em 6 prestações mensais. Opa! Primeira coisa, limpar. 6 parcelas, 6 teclando N, tá? Iguais de R$670. São prestações de 670. Então, é 670 e inverte prestação, PMT, pagamento, prestação, tá lá. Segundo o sistema de amortização francês. Pronto, tá aí. Com a primeira prestação vencendo 1 mês após a contratação, sempre é assim. A taxa de juros nominal é 60% ao ano. Como é que eu calculo aqui a taxa mensal? Ao ano. Eu pego 60, dou Enter, divido por 12, ó, 12 dividido, dá 5. Eu fiz um cálculo aqui, independente de... Deixei as coisas na memória lá e fiz um cálculo aqui externo para eu achar os 5%, tá certo? Agora, esse 5 aqui, eu vou gravar em qual memória? De qual botão? I? É o I, que o 5 é aí, é a taxa. Está lá guardado. Então, eu tenho aqui o PMT, que é a parcela, eu tenho o N, que é 6, eu tenho o que I é a taxa. Aí, ele está perguntando para mim, o saldo devedor imediatamente após o pagamento da primeira prestação será de... Aí tem as alternativas aqui. Primeiro, eu tenho que calcular o montante. O montante? Não, eu tenho que calcular, na realidade, o meu valor presente, o meu capital. Então, se eu tenho o N, eu tenho o I, eu tenho o PMT, o que eu vou clicar aqui para saber o valor presente? Valor presente. FV é montante. E o valor presente? O valor do capital, do meu empréstimo? PV. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. 3.400. Olha aqui, ó, o meu cálculo aqui, ó. Olha o cálculo que eu fiz tudinho aqui, ó. E olha o resultado, ó. 3.400. Dá para ver aqui? 3.400? Perfeito? Só que é o seguinte, ele quer saber o saldo devedor após o pagamento da primeira prestação. Então, o saldo devedor da primeira prestação, depois que eu pagar a primeira prestação, é o meu saldo anterior, que era 3.400, né? Menos, né? Mais os juros do mês, menos o que eu paguei de parcela. Então, é o seguinte, ó, tá aqui, ó, 3.400 mais o 0,05 vezes 3.400, que é o valor dos juros, de 5% em cima de 3.400, menos a minha parcela. Perfeito? Então, eu tenho o meu saldo inicial, eu calculo os juros em cima do saldo inicial, que é 3.400, e depois eu subtraio o que eu efetivamente fui lá no banco e paguei. Tá? Só que, vocês estão vendo algum parênteses aqui? Como não é calculadora, ele não vai fazer. Você tem que saber. O que dessa fórmula aqui, o que eu vou fazer primeiro? Ó? Multiplicação. Então, olha o que eu faço. Ó, Multiplicação. eu vou limpar tudo. Eu sei que é 3.400, vou limpar tudo. Então, eu coloco aqui, ó, 0,05. Eu vou fazer a primeira multiplicação, 0,05 vezes 3.400. Eu dou Enter, entro na memória. Aí eu coloco 3.400 vezes R$170. R$170 é os juros de 5% em cima do valor de 3.400, não é verdade? Esses R$170 está na minha memória já lá.
certo? Mas, eu tenho dúvida, dou Enter, ó. Tenho dúvida, dou Enter, fica lá na memória. Aí eu coloco, ó, 3.400 mais, dá 3.570, e a minha parcela, 670, ó, 670, subtraio ela, menos 2.900. Então, meu saldo devedor, após o primeiro pagamento da primeira parcela, de R$ 670, vai ser 2.900. Olha a alternativa aqui. Correta? Sim. Difícil? Não é. Não é, Silvia. Não é. Vai por mim que não é. Vamos lá, o outro. Olha o tamanho dessa conta aqui, ó. Olha o tamanho dessa conta aqui. Primeira coisa que a gente faz, ô, Silvia, aqui. Silvia, o que a gente faz aqui primeiro na calculadora? Não precisa, não precisa apertar. F, não sei o quê. Limpa a memória. Limpa a memória é FCLX. Limpei tudo. Limpei todos os registradores. Aí, vamos lá. A tabela price do sistema francês de amortização é caracterizada por prestações constantes. Isso não interessa para a gente. Isso aqui é besteira. Isso aqui é conta. Bom, aí vem. Caso determinado cliente contrate um empréstimo de R$ 2.000, opa, R$ 2.000 é o quê? Montante. Oi, Não, capital. É o capital, que é o... Qual é o botão aí? PV. PV, clico. Mas antes disso, o que eu faço? é negativo. CHS, change signal. Aí eu clico em PV. Está lá dentro da memória. Capital. Tá? O empréstimo de 2.000. Há uma taxa efetiva de 10% ao mês. Opa, 10% ao mês. 10. Vou apertar onde aqui? Na taxa? No I. E Cliquei no I. Já está no I. Sem entrada em duas parcelas. Ó. Em duas parcelas. Então, eu coloco 2 e vou clicar em que botão? N. N. ele. Aí ele está perguntando assim, ó, cada uma dessas parcelas será... Onde é que eu clico aqui para saber o valor da parcela? Eu já tenho o N, eu tenho o I, eu tenho o PV. O que eu clico aqui para saber o valor do pagamento da parcela? FV. PM, PMT. PMT. de tatu. PMT. Vou clicar aqui, ó, 1.152,38. Olha aqui o resultado, aqui, ó o resultado. R$ 1.152, ó. Se me disser que é difícil isso, eu mato um agora. Não é difícil, Eu vou não. roubar todas as flores, vou lá na sala do Ikebana e vou esconder todas as flores da sala do Não Ikebana pode amanhã não cedo. fazer Amanhã isso. cedo. Não pode. Você devia ter ensinado esse do jeito mais fácil do que as contas todas, a gente quebrando a cabeça com as contas. Verdade. Agora, terminou. Tem que decorar as teclas. O que é o quê? Tem uma colinha. Pessoal, pergunta. Compreenderam o que nós fizemos? A outra pergunta. Vocês já olharam para essa calculadora e imaginavam, olhando para essa calculadora, essa aqui, vocês imaginavam que essas teclinhas aqui de cima, né? As teclinhas aí de cima, tinham essas funções? Quando que vocês iriam imaginar isso? Agora, sabe uma pergunta que eu vou fazer para vocês? Sabe quantas pessoas sabem disso? Nenhuma. No nível em que vocês estão, né? Não em nível de economia, o cara já fez administração, não, o administrador também não sabe. Mas o cara fez uma pós-graduação. Então, vai colocar no currículo isso, a gente vai treinar isso, treinem isso, que a gente vai colocar no currículo de vocês isso aí. Tá certo? Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês a fazer conversão de prazos. Porque quando você trabalha com taxas, mudando de taxa, por exemplo, quando você pega 60 meses e divide em anos, dá 5 anos. Quando você pega um ano e divide por um mês, uma taxa mensal, você divide por 12, não é verdade? Não é assim? Agora, quando é taxa, vamos dizer que eu tenho 3,5% ao ano, que eu quero transformar em mês. Naquele sistema nosso de juros simples, a gente só divide por 12. Nos juros compostos, não.
é diferente. E na calculadora, essa calculadora também faz isso para você. Aí você chega lá, coloca lá o PV, coloca lá o N, aí você vai colocar a taxa, e você, já aqui, antes de você colocar a taxa, já por aqui, você já faz o cálculo, usando aquelas funções, que eu vou explicar para vocês, para saber qual é a taxa correspondente da taxa anual para mensal no sistema de juros compostos. Tá bom? Então, é isso que eu tinha a passar para vocês, pessoal. Alguma pergunta? Alguma observação? Alguém tem algo a dizer? Em banco, eles têm aí um aplicativo, um tema que faz isso, né, Luiz? Tem. Né? Se você vai na internet, tem aplicativos que faz isso. Você coloca ele já coloca lá os campinhos e já transforma para você. Agora, você está num cliente, você não vai abrir a internet. Primeiro que você não tem internet no teu cliente. A não ser que você pega, cadê a senha? Qual é a senha mesmo do seu? Tem que levar o notebook e pegar a senha. Ou se você for rica, como a Andréia, leva o teu... Leva o teu... que ela tem mesmo, que ela falou que ia falar, abrir o tablet. O tablet, você vai com o tablet. Eu tenho aqui, ó, tá. Entendeu? Olha aí, ó. Tá entendendo? Então, esse é o segredo. Isso vai dar um diferencial para vocês enorme, tá certo? Tá bom? E não precisa comprar. Esse aplicativo que eu coloquei aqui, ele tem propaganda, tá? Mas ele funciona do mesmo jeito. Ele funciona do mesmo jeito. Agora, se quiser gastar 300 pau, pode comprar. Tá? Que é mais ou menos 250, 300 reais uma calculadora. A platina é um pouquinho mais cara do que a normal, aquela amarelinha. Tá bom? É isso que eu tinha que passar para vocês. Gostaram da aula hoje? Gostaram do que aprenderam? Sim, professor. Legal. Legal, né? Próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios com ela e vou explicar para vocês a transformação de taxas, tá bom? E é a última aula. Será que a professora vai deixar a gente usar essa calculadora? Oi? Será que a professora Odaí vai deixar a gente usar essa calculadora? Fala para ele que você aprendeu a usar a calculadora. Vai nada. Silvana e Adriana, levem a calculadora na aula. Tá dando juros compostos lá? Está dando... Está no Price já. Está no Price. Leva a calculadora. Professor, vai aí, diz para mim aí. Vamos lá, vou fazer aqui. Posso fazer aqui? Espera aí. Faz no celular. Pá. O resultado é esse, professor. Mostra para ele. Você vai ver o olhão que ele vai abrir. E o olhão que os caras que vão, de repente, fazer um teste com vocês vão abrir também. Cara, vocês já estão dentro, meu. Você vai passar na frente de todo mundo. A Silvia vai ser diretora da loja. A Silvana já vai entrar como gerente do mercado. A Adriana já vai entrar no RH, vai ser gerente de RH. Vai ser... André não. André é empresária, não precisa. E a Silvana também. Ele não gosta nem que eu use essa. Não, mas usa HP, porque o argumento é o seguinte, Silvana. Você entendeu como funciona os cálculos, você percebeu como é, você já sabe como é que é o cálculo, tá certo? Mas no cotidiano, ninguém, na hora que você estiver trabalhando e precisar fazer um cálculo de juros compostos, você não vai fazer na mão. E nem vai usar uma calculadora comum, aplicando a calculadora, as fórmulas na calculadora comum, que você vai ter que lembrar das fórmulas. Lembra do logaritmo aqui? Você não vai saber na calculadora comum, nem essa tua calculadora científica aí. Você vai ter que usar uma calculadora financeira. Professor. Entendeu? Na prática. Tá? E vocês vão colocar no currículo, vocês sabem usar isso aqui. Opa, deixa eu sair daqui. Professor. E vocês vão dizer para o cara, ó, eu sei isso aqui, ó. Eu sei isso aqui. Tá espelhando, né? Tá espelhando aqui atrás, né? Tá espelhando aqui atrás. Então, entenderam a jogada? É isso. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Simone. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite.